Quais são as técnicas de argumentação oral que nós podemos utilizar na audiência de justificação? Quais são as técnicas de argumentação oral que nós podemos utilizar na audiência de justificação? Eu começo por dizer para vocês o seguinte: a audiência de justificação não é uma audiência muito conhecida, ela não é muito tratada nos livros de direito processual e mesmo no Código de Processo Civil, quando você procura lá a audiência de justificação, você tem dificuldade de encontrar. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro é o seguinte: a gente tem que entender que a audiência de justificação ela não existe em todo procedimento. Não é toda hora que você vai encontrar uma audiência de justificação. Ela normalmente fica escondida lá nos parágrafos, em algum inciso, ao longo do CPC. Ela realmente não é muito evidente. E por que isso acontece? Porque a audiência de justificação ela tem um objetivo muito específico, qual seja, o objetivo é produzir prova oral para a concessão de uma decisão liminar, normalmente uma decisão de urgência. Pode até não ser marcada pela urgência, mas é uma decisão que vem antes da decisão final, é uma decisão liminar. Então você vai encontrar, por exemplo, essa audiência de justificação, a possibilidade dessa audiência na concessão das tutelas provisórias, quer seja tutela provisória cautelar, quer seja tutela antecipada. Você vai encontrar também alguns procedimentos especiais, por exemplo, nas ações possessórias, e alguns outros procedimentos especiais que você tem a figura da liminar. Como eu disse, nem sempre vai ter a urgência, mas é bem provável. Na prática, a gente percebe muito que a via de justificação é muito utilizada quando a gente percebe o elemento da urgência. E aí é o seguinte: o que importa mesmo é saber que se é uma decisão liminar, quer tenha urgência, quer não tenha urgência, ou seja, uma decisão que vem antes da decisão final, é possível a gente designar uma audiência de justificação para a produção de prova oral para a concessão ou não daquela liminar. Então, vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão entender melhor. No artigo 300 do Código de Processo Civil, nós temos lá os requisitos para a tutela de urgência. Então, nós temos lá os famosos fumus boniuris e periculum in mora, né? O perigo na demora, de uma tradução literal aqui, e a fumaça do bom direito, fumus boniuris, é, numa tradução também literal. Então, quando você tem um perigo na demora, quer dizer, um risco de causar à parte lesão grave, ou de difícil reparação, ou uma verossimilhança das alegações em relação à fundamentação jurídica, você percebe que é possível a concessão de uma decisão, uma tutela provisória de urgência, quer seja cautelar, quer seja tutela antecipada. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre os requisitos da tutela provisória, isso aí é objeto de outras aulas, inclusive até tem um vídeo específico sobre tutela provisória de uma palestra que eu dei para a OAB de Nova Lima, aqui de Minas Gerais, a Comissão de Processo Civil. Então, se vocês tiverem interesse de aprofundar um pouco mais sobre as tutelas provisórias, já tem um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Mas, voltando aqui. Então, as tutelas provisórias, segundo o artigo 300, tem alguns requisitos para que você conceda as tutelas provisórias de urgência. Só que em alguns casos você não tem documento que comprova o preenchimento daqueles requisitos. E aí se torna necessário a oitiva, por exemplo, de uma testemunha para provar que aquele requisito foi preenchido. Eu vou dar um exemplo prático aqui, vocês vão entender melhor. Certa vez eu peguei um caso muito triste, em que uma mãe estava agredindo um filho menor de idade fisicamente, assim, estava extrapolando ali qualquer limite ali possível de atuação, né, de uma mãe que se espera de uma mãe. Era uma agressão, uma violência muito grande em relação à criança. O pai, que não tinha guarda do menor, nos procurou para que nós pudéssemos tirar a criança da guarda dessa mãe para que eles pudessem proteger a criança, né? O pai proteger a criança e evitar esse tipo de agressão. Só que veja, como é que eu vou provar uma agressão de uma criança feita pela mãe? Obviamente, a mãe não vai firmar nenhum documento, vai lavrar um documento que está agredindo o filho, por exemplo. Você não vai ter isso. E aqui eu não vou trazer detalhes para que vocês não entrem em choque, mas era uma agressão, não era simplesmente um tapinha no bumbum, não. Era uma coisa muito violenta, de forma que realmente eu percebi a gravidade da situação e tomei uma medida
muito rápida e urgente para realmente tirar a guarda, pelo menos que seja provisória, né, da mãe e passá-la para o pai para proteger essa criança aí. Só que o que aconteceu? O pai não tinha nenhum documento. Ele não tinha nenhum documento que comprovava essa agressão física, não tinha um laudo médico, nem nada do tipo. Mas ele encontrou três vizinhas e que se dispuseram a testemunhar e que elas presenciaram essa agressão física, né? É, e aí o que aconteceu? Eu ajuizei uma ação, requeri uma tutela provisória para a guarda provisória, né, do pai, para depois conseguir essa guarda definitiva, mas só para fazer a busca e apreensão da criança e tirá-la de lá, e transferindo a guarda provisória para o pai, para depois discutir se realmente a guarda definitiva ficaria com ele ou não, o que de fato aconteceu. Mas quando eu fui despachar com o juiz nesse dia, diante da urgência, falei com o juiz: olha, excelência, obviamente eu não tenho nenhum documento que comprova essa violência que essa criança está sofrendo, mas eu tenho três testemunhas, as testemunhas já se colocaram à disposição, né, para depor, e eu preciso que Vossa Excelência marque essa audiência o quanto antes, porque é um caso muito urgente, muito chocante, e nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. E aí ele designou uma audiência para o dia seguinte. Eu falei com ele que eu ia comparecer com as testemunhas, independentemente de intimação, né, das testemunhas, e foi o que aconteceu. Nós marcamos essa audiência de justificação, comparecemos, conseguimos a oitiva dessas testemunhas, as testemunhas confirmaram essas agressões brutais, nós conseguimos cumprir esse mandado de busca e apreensão da criança, tiramos a criança de lá, o pai ficou com a guarda provisória para depois se estabelecer o contraditório pós-antecipado. Essa decisão liminar foi inaudita outra parte diante da urgência, né, urgentíssima nesse caso, e aí se discutiu depois quem queria ficar com a guarda definitiva. Se comprovou que a mãe tinha um transtorno mental que levava a essa violência, né, e o pai ficou com a guarda definitiva da criança por conta disso tudo, e a mãe fez o tratamento e voltou depois a, a conviver com a criança. Mas enfim, percebam que eu não tinha um documento que comprovava a agressão. Então, para saber, para preencher o requisito do perigo in mora, né, o risco de dano grave e difícil reparação, a única prova que eu tinha na ocasião para essa situação urgente era a oitiva da testemunha. Então, para isso, eu não poderia marcar uma audiência de conciliação e mediação para depois marcar uma AIJ para ouvir a testemunha. Isso ia demorar no mínimo uns 6 meses, a situação era urgentíssima. Então, nesses casos, você requer a designação de uma audiência de justificação para se comprovar o preenchimento dos requisitos de concessão da liminar, para que, com a liminar, depois o procedimento transcorre normalmente, com audiência de conciliação e mediação, depois a IJ e por aí vai. Então, essa audiência de justificação normalmente vai marcada até mesmo antes das outras audiências, antes da audiência de conciliação. Não é sempre, porque o CPC não deixa claro quanto que ela deve ser marcada. O importante é a gente saber que essa audiência de justificação ela serve para a produção de prova oral, repito, para verificar, para preenchimento, né, dos requisitos de concessão da liminar, normalmente de urgência. Eu falei normalmente de urgência porque nem sempre é urgência. Por exemplo, se você pegar uma audiência, uma ação de reintegração de posse, existe um caso da Força Nova, né, quando o esbulho é praticado há menos de um ano e dia, você tem a liminar no procedimento especial de reintegração de posse. Agora, para você preencher os requisitos da liminar de reintegração de posse, lá, salvo engano, não tem urgência. Você tem que provar a data do esbulho que ocorreu o esbulho. Isso já basta para você ter, e a posse anterior, obviamente. Então, a posse anterior, a data do esbulho e que ocorreu o esbulho. Esses são os requisitos para a concessão de uma liminar de reintegração de posse. Necessariamente não tem que ter urgência. Então você pode requerer a designação de uma audiência de justificação justamente para tentar preencher esses três requisitos, mostrar o preenchimento desses três requisitos via, por exemplo, oitiva de testemunha, que ocorreu o esbulho, alguém foi lá violentamente e retirou a posse, por exemplo, do imóvel de alguém, a data que ocorreu, porque a gente precisa saber se ocorreu há menos de um ano e dia ou não, né? E se, por exemplo, o autor já teve a posse anterior sobre o bem, porque só pode ser reintegrado alguém que já teve a posse. Então, esses são os requisitos. Então, você pode ver, por exemplo,
Já aconteceu uma audiência de justificação, por exemplo, numa ação de reintegração de posse, em que a gente ouviu uma testemunha que foi a pessoa que fez a mudança dos móveis à casa do autor. Então, para provar que o autor tinha lá fogão, tinha geladeira, que ele fez a mudança para lá, para mostrar que ele tinha a posse, né? Então, por exemplo, você pode requerer essa designação da audiência de justificação para o preenchimento desse requisito, dessa liminar de reintegração de posse. E esse raciocínio, essa lógica, vale para qualquer procedimento que tenha uma decisão de liminar, quer tenha urgência, quer não tenha urgência. Normalmente a gente faz isso quando há urgência. E a audiência de justificação para que serve? Já respondi, né? Justamente para produzir prova oral para o preenchimento dos requisitos de concessão da liminar, quer tem urgência, quer não tem urgência. Quais as técnicas orais, né, de argumentação oral que nós devemos utilizar nessa audiência? No início da audiência, verificar se o bem da vida disputado é passível de conciliação e se as partes não afastaram expressamente a possibilidade de acordo. Mesmo na audiência de justificação, a gente vai tentar fazer uma autocomposição. Sendo possível a autocomposição, a gente simplesmente coloca os termos da autocomposição e o juiz homologa esse acordo, o procedimento se encerra ali, está tudo resolvido. E a gente vai utilizar as mesmas técnicas nessa fase inicial da audiência de justificação, que é justamente a tentativa de conciliação ou mediação. Nós vamos utilizar as mesmas técnicas que eu já falei com vocês no vídeo anterior sobre a audiência de conciliação ou mediação, ou seja, focar nos pontos de consenso e não de dissenso. Não sendo possível o acordo, aí a gente já pensa justamente nessa questão dos requisitos da liminar. A gente tem que se questionar quais são os requisitos da liminar que nós pretendemos aqui nesta ação. É uma reintegração de posse, tem uns requisitos. É uma ação de despejo, tem outros requisitos. É uma tutela provisória cautelar, tem alguns requisitos. É tutela provisória antecipada, tem outros requisitos. Então nós temos que saber quais são os requisitos que nós devemos preencher para conseguir a liminar, para que a gente vá para a audiência já sabendo disso. E aí nós vamos focar toda a nossa argumentação na produção dessas provas necessárias ao preenchimento desses requisitos. Então, nossa argumentação gira em torno dos requisitos de concessão da liminar. E aqui nós devemos separar o mérito da ação e a liminar, os requisitos da liminar. Nem sempre o mérito da ação corresponde aos requisitos da liminar. Então, por exemplo, se você vai requerer uma liminar de arresto para bloqueio de bens do devedor, você tem que provar simplesmente que existe um indício da existência do crédito e que existe o risco de dilapidação patrimonial do devedor, um risco, né, dele não deixar nenhum bem apto à satisfação da dívida. Esses são os requisitos da tutela provisória cautelar de arresto, para você bloquear os bens do devedor. Então, você provar que o devedor está dilapidando o patrimônio, está um risco, existe o risco dele não deixar nenhum bem apto à satisfação da dívida e que existe um indício da existência do crédito. Com isso aí você já consegue o preenchimento da liminar de arresto e o bloqueio de bens. Agora, o mérito da ação é a existência do crédito. Isso aí vai ser discutido na tutela definitiva. Então, uma coisa é um requisito do mérito da liminar, outra coisa é o mérito da tutela definitiva. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, porque a audiência de justificação tem que focar nos requisitos da liminar e não propriamente no mérito da ação, embora um possa ter relação com o outro. Por isso eu disse aqui, como técnica de argumentação oral, separar o que faz parte do mérito da ação e o que faz parte do provimento liminar. E, se for o caso, o que faz parte da ação principal e o que faz parte do procedimento preparatório, para, no momento das perguntas, não se desviar do objetivo central da audiência de justificação, que é o requisito da liminar. Também, a argumentação e as perguntas formuladas às partes e às testemunhas, ou seja, o exercício do contraditório, deve girar em torno dos requisitos da concessão da liminar tão somente. Com isso, espero que tenha ajudado vocês a entender o que é uma audiência de justificação, para que serve e qual que é o objetivo dessa audiência e como que a gente deve conduzir a nossa argumentação oral, a nossa fala. Qual que é a nossa preocupação e o que a gente deve focar nessa audiência. No mais, um abraço e até o próximo vídeo.